Boa noite, meu nome é Lucas Pereira da Silva, sou acadêmico do curso de Ciências Biológicas, modalidade à distância, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do Polo de Água Clara. Vou fazer a apresentação de um seminário de biofísica a respeito dos tipos de radiação e sua interação com os sistemas biológicos. Antes de mais nada, é necessário entendermos o que é a radioatividade. Radioatividade, ela é qualquer processo físico de emissão e propagação de energia. Alguns elementos fisicamente instáveis têm essa capacidade de emitir energia, seja sob forma de partículas ou radiação eletromagnética. Essa radioatividade pode ser natural, quando se manifesta em átomos encontrados na natureza, ou artificial, quando é produzida em laboratório por meio de transformações nucleares. Tanto a radioatividade natural quanto a artificial, elas resultam em radiações que interagem com os sistemas biológicos, podendo inclusive causar malefícios aos seres vivos. Falar melhor agora sobre os tipos de radiação. A radiação, ela pode ser ionizante ou não ionizante. A radiação ionizante, ela possui baixa energia e pode quebrar apenas moléculas e ligações químicas. Já a radiação ionizante, ela tem energia suficiente para interagir com os átomos neutros do meio e causar a perda de elétrons. Como que funciona isso? O átomo, com isso, ele deixa de ser neutro e passa a ter carga positiva, porque o número de prótons se torna maior que o número de elétrons. Com isso, ele se torna um íon positivo. Ainda com relação à radiação ionizante, os exemplos mais comuns que temos desse tipo de radiação são as radiações nucleares do tipo alfa e beta e a radiação eletromagnética do tipo gama. Agora, com relação às interações dessas radiações com os sistemas biológicos, a radiação ionizante ela não tem energia suficiente, como eu disse, para causar a perda de elétrons nos átomos do meio material. Como exemplo desse tipo de radiação, nós temos a radiação ultravioleta, a radiação visível, o infravermelho e as ondas de rádio. Com relação à radiação ultravioleta, ela pode ser nociva aos seres vivos dependendo do grau de exposição. Ela pode causar desde problemas no metabolismo celular até mutações ou inclusive levar à morte. Como que ela age? Basicamente, ela pode agir sobre a molécula de DNA, causando a inibição da replicação e transcrição desse DNA, levando a célula à morte. Porém, pelo menos enquanto existir a camada de ozônio, a tendência é que esse tipo de radiação não cause problemas muito sérios, a não ser em casos de exposição muito demorada. Agora, com relação à radiação ionizante. Quando expostas à radiação ionizante, as células podem sofrer danos por causa da ação de efeitos físicos, químicos e biológicos. A ionização dos átomos afeta as moléculas, podendo ocasionar danos às células, posteriormente aos tecidos, aos órgãos, até mesmo a todo o organismo. Um exemplo comum desse tipo de radiação é o raio-x. Porém, ele pode ser aplicado em seres humanos já com o devido cuidado, sem que cause maiores danos, porque a radiologia já evoluiu muito e já se pode obter imagens radiográficas com boa qualidade e com a menor exposição possível do paciente. Com isso, esse raio-x já pode ser utilizado de forma segura e eficaz no diagnóstico das imagens. Termino por aqui a minha apresentação. Muito obrigado.